The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Olá, hello. Eu sou tipo a RuPaul Drag Race, quando a RuPaul entra. Estamos começando mais um podcast do Primeiro Meias. Olá, Thaís. Olá, César. Olá, Thaís. Enfermeira. Thaís, antes de começar o programa, você falou que agora está todo começo de dia você abre um poema do Mário Bandeira. Não, Manuel Bandeira. Márcio Atala. Não sei quem que é. Quem que é o poema da vez? Não, então, eu vou fazer tipo minutos de sabedoria. Eu vou abrir aleatório e vamos ver o que vai vir. Tá? A gente podia colocar aquela música, né, bem aérea com a voz do Cid Moreira falando esse poema. Imita o Cid Moreira aí, Thaís. Ah, tá. Na hora do poema? Posso imitar? Bem tranquila. Por favor. Então tá. Vamos lá. Então tá. Acalanto para as mães que perderam seu menino. Ai, gente, acho que... Não, isso foi vamos lá, desencana. Desencana, eu acho que a gente pode mudar essa coisa de ter um poema toda Começar vez. assim. Vamos fazer uma piada do Costinha, então, do... Como é que chama? A gente podia fazer uma piada, a gente podia contar uma piada. Eu tenho uma piada. Bem boa pro primeiro mês, inclusive. Tá, O que é um pontinho amarelo em cima de um prédio? Um pontinho amarelo em cima de um prédio. Um fandango suicida. Era só uma piada. Tá risada. Tá muito... Tá, Mas aí eu continuo essa piada, porque um dia me perguntaram, por que ele quer se suicidar? Eu falei, porque era um fandango de queijo querendo virar presunto. Não, também? Não? Droga. Pra encerrar essa... Olá, estamos começando mais um episódio do Primeiro Meias. Hello! Estamos começando mais um Primeiro Meias. Thaís, leia o poema do Márcio Atala aí. Tá, vou realmente, ler aqui, então. não dá, sabe por que não dá? Porque antes da gente começar esse episódio de hoje, a gente tava rindo e fazendo piada, e a gente tá continuando no mesmo esquema, a gente tem que se controlar um pouco. Tá bom. Tá? Desculpa. Então eu vou ler agora um poema do Mário Bandeira, Manuel Bandeira. Tá. Fim de inverno. Tá. Cantam. Onde cantam os pássaros que cantam, chove e chove, até as casas, então, sem ramas verdes, cantam. Os pássaros, onde cantam os pássaros que cantam, não tenho pássaros em casa, não há meninos que os vendam. Cantam, o vale está bem longe, nada, não sei onde cantam. Os pássaros e cantam, os pássaros que cantam. Aê! Eu super me perdi no meio. Eu também. Assim, eu no meio comecei Canto, eu eu já tava pensando, não, porque eu tenho que comprar leite. Eu vou ser sincero, na minha cabeça tava assim, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Nossa, gente, canta, pode cantar alto. Foi isso que eu tava pensando na hora. Eu falei, puxa, que legal, será que foi daí que nasceu essa música? Vocês são muito populares. Exato, já tá muito erudita. Ai. Ô, Virgínia, conta pra gente qual que é o assunto do dia. Então, o assunto do dia é terapia. Ia. Afinal, somos todos aqui, nós três, terapeutizados. Por isso, eu queria que vocês, todos que estão nos ouvindo, vão pra terapia também, porque faz bem pro mundo. Exatamente, você não faz bem só pra você, né? Você faz bem pro mundo, pra coleguinha do lado, inclusive. Inclusive pra mim, pra você, pra sua mãe, pros seus amigos. Exatamente, porque às vezes complicado. Vou falar, é complicado às vezes lidar com quem não faz terapia, pra mim é gritante a diferença
que a Thaís tá aqui fazendo uns cortes Emo. de cabelo emo enquanto fala, quando a gente tá meio difícil de eu me concentrar. Mas às vezes realmente você vê uma grande diferença entre pessoas que fazem terapia Thaís, para. e quem não faz terapia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de uma visão bem assim, nossa. Então a primeira pergunta é: há quanto tempo vocês fazem terapia? Como que foi? Como que vocês começaram? Qual que é o tipo de terapia que vocês fazem? Bora. Primeira vez que eu fiz terapia, minha mãe é psicóloga, na verdade, então acho que eu nasci já fazendo terapia. Né? Então eu nasci, eu já nasci, minha mãe já no berço, ela falava assim: filho, vem cá conversar. Por que você tá chorando? Eu chorando com fome. Ela, por quê? Mas me fala mais um pouco do sentimento. Não tinha nem sabia nem falar, já tava fazendo terapia comigo. Mas que tipo de terapeuta que é a sua mãe? A minha mãe é junguiana. Eu não posso falar que a terapia é legal, porque vai que alguém ouça que tá ouvindo aqui é freudiano, né? Enfim, brincadeira, não, mas minha mãe é junguiana, mas ela não é clínica, a minha mãe foi empresarial, né, sabe, que é RH, ela trabalhou em RH, então ela nunca foi clinicada, mas ela na faculdade, nem sei se eu poderia falar isso, na verdade, que agora ela vai ser expulsa do CRP, ela nem deve pagar mais, mas enfim, minha irmã nasceu quando ela estava na faculdade, e ela fez uns testes com a minha irmã, psicóloga. Minha irmã pulou a fase de engatinhar. Sério? Que eu não vi testes? Olha, eu gostei da cara da Thaís, ó. Que a Thaís tem a filha, pulou. Minha irmã não engatinhou. Tá na hora de começar a fazer teste com a Aimee. Faz uns testes. Minha irmã não engatinhou, ela pulou direto essa fase. E aí, segundo a minha mãe, ela tem um problema. Minha irmã tem um pouco de problema com a parte lógica, matemática, essas coisas. Sério? Não tô brincando, não. Não, é verdade. Ah, por isso que ela vai ser expulsa? Porque acho que você não pode fazer teste com seu próprio filho na faculdade de psicologia. Não sei, talvez tenha alguma coisa nos mandamentos da psicologia que talvez... Gente, é por isso? Será que é porque eu não engatinhei então o suficiente? Que eu não sou... Não, a gente pode ser ruim de matemática mesmo, normal. Não culpe só a mãe só porque você é ruim de matemática. Liga pra minha mãe, mãe! Pô... Quanto tempo eu me engatinhei? Não, mas ela fez uns testes, assim... Ela deve ter feito um teste comigo mesmo, que eu também, mas eu não lembro. Não, eu acho que ela deve ter feito muitos testes que ela nunca comentou. Eu acho que a gente podia convidar ela para falar desses testes um dia. Eu acho. Vou falar, porque hoje é o dia que a gente tá conhecendo melhor o César, né? Eu tenho várias pessoas que falam, eu tô ouvindo o primeiro mês te conhecendo um pouco melhor. Eu falei, nossa, olha só que terapia, ó. A minha terapeuta ouve podcast, inclusive hoje eu tive análise com ela e ela comentou. Inclusive ela comentou um negócio muito legal, que teve um episódio... que ela falou assim, nossa, eu senti que você tá muito à vontade ali, que teve um episódio que alguém te perguntou uma coisa e você jogou a bola pra Thaís. Eu falei, fala você, Thaís. Ela falou assim, você tava tão tranquilo que você não sabia o que falar, que você jogou pro outro. Eu falei, olha que legal, terapeutizando o podcast. Exato. Exatamente. A minha psicóloga também ouviu o podcast, achou muito interessante, mas como o meu psicanálise, assim, ela ficou um pouco mais em silêncio. A minha então, ela só falou do tipo, eu ouvi. Daí ela já joga, e o que você acha? Não, então, mas é a primeira vez que eu fui fazer terapia, eu sempre falei pra mãe que eu queria fazer terapia e tal, ela sempre falou, ela nunca me empurrou pra fazer, mas também nunca negou, nunca falou, não vai fazer, moleque e tal. Mas eu acho que eu tinha uns 17 anos, sei lá, alguma coisa do gênero, algo próximo disso. Não, talvez bem depois, eu nem lembro, devia ter uns 20 e pouco, na verdade. Começo dos 20 anos. E aí a minha terapeuta era super legal, porque assim, ela era uma terapeuta diferente, tal, ela tinha uma coisa com floral, com análise de sonhos, era em junguiana, né, tinha um pouco de análise de sonhos e tal. E, já vou fazer uma coisa nesse episódio, talvez eu fale um monte de bosta, se alguém tiver algum terapeuta, psicólogo, psicanalista, psiquiatra ouvindo isso, desculpa se eu falar alguma besteira, tá? Vocês me corrigem depois. Sim, Mas só pra saber que isso aqui é só a minha opinião pessoal do que aconteceu, talvez eu fale besteiras. Mas enfim, ela era uma terapeuta que tratava muita coisa com floral e eu lembro que eu tinha que dormir com um caderninho do lado pra anotar meus sonhos, depois passava pra ela e tal. E o mais legal dessa terapia é que eu não ia no consultório, eu ia no Franz Café. Eu ia fazer terapia nos cafés e tal. Quantos anos você tinha? Devia ter uns 20 e pouquinhos, assim, comecei uns 22, sei lá. No Franz Café? Eu ia num café, não no Franz Café só, né? Eu ia em cafés, a gente mudava. E eu lembro que isso foi muito difícil pra mim no começo, porque imagina, você vai falar, né, seus mais, né, sobre, sei lá, seus relacionamentos. Pois é, daí eu tentei, vocês querem mais alguma coisa? Você tá ali naquele momento, tipo...
Aí é Chorando. muito legal, porque quando... Chorando, aí a gente exato. via, você quer mais alguma coisa? Nessa hora eu pensava sobre minha vida, o que eu quero da minha vida? Eu tô brincando. Mas assim, tinha isso, ela não tinha um consultório, então a gente ia nesses lugares, assim, ela fazia mapa astral e tal, era uma coisa bem mais... Teve um dia que ela tentou me explicar a diferença entre Alien e ET. Foi muito legal, eu aprendi, na verdade. E ET você, é bom e Alien é você ruim. foi... Por que você foi na terapia a primeira vez? Eu fui por vários motivos. Tinha um quê de relacionamento, muito, tanto relacionamento de amizade quanto de relacionamento amoroso, né? Tanto na questão de... tinha uma questão sexual ali no meio, que eu queria tratar, ou queria entender, na verdade. Tinha ido em médico e tal. E aí eu fui nela falando tudo isso, sim. Mas aí lá você vai descobrindo mil outras coisas, né? E isso que eu acho legal da terapia, na verdade, é que lá você descobre outras coisas, né? E na época ela falou assim, cara, você não tá vindo aqui por causa de um problema ou de uma coisa que você tem, né? Nem problema, né? Mas são, na época, sabe, vamos supor, eu tinha 22 anos, ela falou assim, 22 anos de coisas acumuladas. Que passou, que você percebeu e que passou pra você que você não percebeu. Então aqui eu tô tirando tudo, né? E até então você nunca tinha feito terapia? Não, nunca tinha feito terapia. Só a minha mãe. Então, isso que eu ia falar, que não que você tenha, que você soubesse que sua mãe tava fazendo. Não, com e ela você, fez... sem você Não, e saber. mesmo quando eu não sabia, teve um episódio importante na minha vida, que foi em 2001, que meu avô morreu. E meu avô era, assim, meu segundo pai, assim, a gente era muito próximo e tal. E ele morreu, e quando ele morreu eu fiquei uns 3 meses sem falar. Eu comia longe dos meus pais, não culpando eles, né, não culpava, mas fiquei de luto ali, um luto meio estranho. Então meus pais iam comer, depois eu pegava o prato e ia comer no quarto, tal. Então eu fiquei... Minha mãe disse que por 3 meses, assim, ela perdeu o filho. Nossa. E aí um belo dia ela me chamou na sala, eu lembro muito bem da cena, assim, ela falou, senta aí no sofá. Eu sentei, ela falou, vamos chorar. Vamos chorar o luto do seu avô. Maravilhosa. E aí, debulhamos de chorar, mó tempão e tal, e foi ali que eu, aos poucos, e essa primeira terapia, me ajudou muito a, me despedir do meu avô de forma certa, porque era um luto que eu também tinha guardado ali, porque quando ele morreu, eu não chorei, eu não fui no velório, eu não quis nada, assim, eu fiquei realmente guardando, porque eu queria guardar essa coisa, essa imagem dele vivo, né, vamos dizer assim. E aí na terapia me ajudou nisso, e me ajudou também uma coisa que eu não sabia, né, que enfim, tem uma explicação aí, talvez não, tem uma psicológica que eu não vou saber explicar, mas de me reencontrar com a minha criança interior. Então teve muito isso, assim, eu lembro muito que acho que os florais ajudavam muito nessa coisa de... E eu sempre fui um cara meio cético pra isso tudo, né, aí eu comecei a me abrir também na terapia a outras coisas, né, floral, pra mim eu achava que simplesmente, floral, vai se ferrar. E eu fui me abrindo e as coisas foram dando certo, não sei se é porque eu me abri e tal, mas enfim. E aí eu lembro de um sonho que eu tive, que realmente, de fato, eu encontrava eu criança, né, eu moleque, quando era criança, e eu trocava uma ideia, e aí no final eu lembro que no primeiro sonho a gente tá sentado sempre num tapete. Eu não lembro agora todos os detalhes, mas eu lembro que a gente tava sempre num tapete. E era um tapete vermelho, meio desenhado e tal. Talvez fosse até um tapete que tivesse na minha casa quando eu era moleque. E eu lembro que nesse primeiro sonho, que foi o mais clássico, assim, eu dava a mão, eu tipo, cumprimentava, assim, tipo, valeu. E sorria. E aí depois de alguns meses e tal, eu cheguei a dar um abraço em mim mesmo quando era pequeno. Eu grande e eu pequeno. Então foi um reencontro com o meu eu anterior, assim, com a minha criança anterior. E aí, enfim, aí eu parei a terapia, porque eu me mudei, fui morar fora e tal. E aí nessa morada fora de 4, 5 anos, eu de novo brinco que eu fui não meu terapeuta, mas eu fui antropólogo de mim mesmo. Então eu me conheci bastante, tentei me conhecer e me cavar bastante. E aí quando eu voltei, que foi ano passado, eu quis voltar pra terapia. Mas não pra mesma terapeuta, eu acho que não por nada, mas falei, vou mudar um pouco linhas, vou mudar um pouco pessoas e tal. E aí foi muito engraçado, na verdade, como eu conheci a minha analista hoje, assim. Ela ouve esse podcast, então estou muito feliz de ter encontrado ela, não, é verdade. Mas foi assim, eu pesquisei na internet. Eu pesquisei na internet e falei, vou marcar vários, porque normalmente as primeiras consultas eles não cobram, né? Sim. Então eu falei, vou marcar vários e vou ver qual que me bate mais o santo, né? É muito difícil bater os... Vou marcar vários e vou fazer terapia 1 ano grátis. Nossa, que ideia genial! Nossa, muito bom. Amanhã eu vou ligar pra minha analista e falar que eu vou acabar. Você vai viajar. Que eu vou viajar, por tempo determinado. Mas enfim, e aí eu marquei vários não, marquei tipo, sei lá, 4. Eu fui em 2 e a terceira era ela. E aí eu fui, foi muito engraçado, porque eu entrei no consultório dela, e aí eu vi um divã. E eu tava procurando psicólogo, terapeuta. Eu não sei muito bem a diferença. Eu sei que psicanalista normalmente é freudiano, então tem o divã, que trata você como indivíduo,
E a terapia, né? A psicoterapia trata, é o que eu acho, tá? Talvez não seja certo, mas trata mais botando a sociedade em pauta, não é? É um pouco tipo na psicanálise você... É como se na psicanálise você estivesse ali pra você aceitar você como você é, você entender como você é, independente se isso vai ser aceito ou não na sociedade. Agora, as outras terapias, às vezes, por exemplo, a cognitiva, é muito mais pra você conseguir viver em sociedade, conseguir ser funcional, conseguir fazer coisas. Ela é muito mais voltada pra prática do que pra dentro. Entendi. Sabe? É muito mais você em relação ao mundo do que você com você mesmo. Então, às vezes, eu acho interessante que às vezes até tem momentos de vida que você tá mais propício. Eu que já fiz vários tipos de terapia com várias pessoas diferentes, existem momentos de vida onde eu vejo que eu preciso de uma coisa mais prática e momentos de vida que eu acho que eu preciso de algo que eu vá me aprofundar mais dentro de mim. Enfim. Então, e aí eu lembro que eu entrei no consultório dela e era num prédio comercial e tal. Aí eu fui lá, entrei, aí eu vi o divã, falei, não, divã, nossa, não lembro de ter pego, né, ter escolhido uma psicanalista, ou enfim. Aí eu olhei pro lado, tinha uns livros de Freud, com outros livros também, tem livro de Jung, tem todos os tipos de livro, inclusive livros que hoje em dia a gente até troca. Ela já me prestou um livro, eu já li, enfim. E eu sentei lá, tinha um sofá também, uma poltrona, e eu sentei na poltrona, fiquei olhando pra ela olho a olho, batendo papo e tal, não sei o que lá, e enfim, mas achando tudo aquilo meio, não estranho, mas falando, nossa, divã, não esperava, não era isso que eu tava em mente. Mas enfim, bati papo e tal, conversamos, acho que o santo bateu ali, quando eu saí eu lembro que eu fechei a porta, aí tava o nome dela e embaixo aqui do psicanálise. Eu fiz, nossa, nunca imaginei que eu... Aí na hora, deu tudo muito certo, né, eu falei, puxa, se eu tô aqui, aí eu lembrei da minha outra terapeuta, né? Eu falei, se eu tô aqui é porque alguma coisa me levou até aqui. Quer saber? É aqui que eu vou fazer. E aí fiquei. E tô lá até hoje, enfim, a gente tá super... É super legal, super adoro e tal. Tô falando isso só porque tá gravando. Brincadeira, lógico que não. Mas enfim. Então assim, pra mim a análise veio num momento muito importante na minha vida, onde, é o que a Virginia falou, eu precisava me entender e me aceitar. Porque eu era sempre assim, e eu sou ainda muito, de agradar os outros. E isso é muito bom, acho que é válido, acho que esse altruísmo é legal e todo mundo precisa ter um pouco, né? Ninguém quer ser egoísta. Mas também tem um ponto, né? Onde você tem que aprender também a fazer as coisas que você... que está ao seu alcance. Não adianta você quebrar em 1000. E vários papos que eu tenho com a minha lista, ela fala, nossa, eu te vejo... Às vezes eu tô contando um caso, eu falo assim, putz, alguém pediu isso e eu não fiz. Ela, nossa, as coisas estão andando pra você, né? Porque eu no começo da nossa análise, eu lembro de você fazendo... Eu te parabenizo por, tipo... Nossa, você conseguiu falar não, você conseguiu fazer uma coisa que, tipo, independente dos outros. Várias vezes eu te parabenizo. Então, e aí ela fala isso, ela fala assim, pô, hoje mesmo eu falei um negócio, eu falei, por causa disso. Ela falou, César, eu vou discordar de você. Porque não é só por causa disso. É todo um movimento que você tá fazendo, que você tá tendo. Então, assim, eu acho que a terapia, eu vejo muita gente falando de terapia, de análise, tanto faz, mas de terapias em geral, que assim, é muito difícil e às vezes não tem o que falar, e é ruim, e várias pessoas param a terapia porque, eu cheguei lá e não tinha o que falar. E quando eu não tenho o que falar, e hoje era um dia que eu tinha, não sei se eu tinha pouco pra falar, mas às vezes eu não tava afim de falar. E é nessas horas que eu me forço a falar, porque é aí que saem as coisas que tem que sair, né? E que saem umas coisas que você não tá preparado, não tá já, deixa eu exatamente o que eu vou falar. É bom quando vem de forma espontânea. Eu já vou deixar a Thaís falar, eu só queria fazer uma observação que é engraçado que o divã assusta, né? Eu nunca sentei naquele divã, não. Eu lembro que, apesar de eu ter feito tipo terapia por muito tempo, eu tinha tido uma breve experiência com psicanálise, muito na adolescência, depois eu tive uma outra que foi ótima, mas eu demorei muito pra aceitar o divã, assim, eu achava muito que, tipo, nossa, pra que divã? É uma coisa meio cinematográfica, não serve pra nada, pra que isso? Até que eu fui pro divã, gente, pra mim, Virgínia, que exatamente me preocupo demais com o que os outros estão pensando. E tipo, né, que daí também tem isso, eu faço 1001 anos de terapia, eu vou falar, já sei enganar psicólogo. Sei enganar, e fico olhando na cara dele o que tá pensando, o que tá pensando, nossa, agora eu tenho que vir pra cá,
Gente, eu ir pro divã me deu uma liberdade tão boa de poder do tipo, foda-se. Porque eu tinha também essa coisa de querer ser a preferida, né? Ser a paciente favorita, a mais legal. A que do tipo, tem problema. Eu queria ser. Que os psicólogos falam na roda de amigos, né? Nossa, tem essa paciente, a Virgínia, que é incrível. Demais, a melhor. Ela é incrível. Sabe, porque ela tem problemas profundos, ao mesmo tempo ela consegue resolvê-los. Ela é demais, entendeu? Quando eu entrei nessa profissão, era pra encontrar alguém como ela. Não, você virou um pouco o termômetro da qualidade do terapeuta. Tipo... Todos precisam da Virgínia pra se testar um pouco, assim. Exato. É do tipo, mas você já pegou a Virgínia? Mas você não Gente, pensa... eu tô imaginando, tipo... Nossa, tipo, parece que eu tô falando de pegação. É do tipo, já pegou a Virgínia. Mas você não pensa, várias vezes eu pensei, falei assim, cara, será que eu sou assunto da roda dos amigos psicólogos da minha analista? Não sei, eu só sei que eu quero ser a favorita. E daí, enfim, depois que eu fui pro divã, eu curti porque daí o psicólogo vira um totem. Não é mais uma pessoa que eu tô tentando agradar, ou que eu tô tentando ser legal, ou que eu quero que goste de mim e que me aceite. Tipo, foda-se, a pessoa não tá ali pra gostar de mim. Deixa eu perguntar uma coisa, quando você deita no divã, ele fica numa parte assim atrás do divã onde você não consegue ver, é isso? Isso. Uhum. Ai, que legal. O psicólogo, o psicanalista, fica atrás de você. Exatamente. Pra quem nunca fez, tipo, você deita e o psicanalista fica atrás. Ou seja, ele fica realmente uma voz só. Ele deve ficar jogando Candy Crush lá, né? Total. Foda, você não tá me vendo, né? Assim, agora, deixa eu falar, Val, se você tá ouvindo esse podcast, eu fico muito impressionada que ela lembra de tudo. Isso. E eu já notei que ela não anota nada. Ela não anota nada, também acho. E eu fico pensando, será que ela finge? Será que, tipo, eu deitei, ela tira um arquivo, sei lá da onde, do tipo, nossa, com todas as minhas informações, porque ela lembra do nome das pessoas, ela lembra de tudo. Eu fico muito chocada. Enquanto isso, a minha psiquiatra atual anota coisas e várias vezes não lembra. Viu só? Hashtag fica a dica, né? Fica a dica aí, ó, aprender, porque eu fico muito chocada que ela lembra de tudo. Se trocar telefone as duas. Exatamente. Às vezes eu fico, é fulano, porque eu vou explicar quem que é. Ela, não, eu sei quem é. Mas então, isso não é legal porque parece que você tá ali, tem um tempo que é dedicado a você. Aí tem um histórico. Eu faço por Skype, né? Então, eu sei que parece, a impressão que dá é que eu não vejo que ela olha pro lado, mas a impressão que dá é que tem um dossiê ali, meu. Exatamente. Que ela puxa, que a Val puxa um dossiê, a sua faz por Skype, ela tem várias telas na frente dela, tipo Matrix, assim, sabe? Pesquisando nos Googles, assim. Ilha de edição. Assim. Exatamente, ela tem toda a sua vida. Ela tem uma equipe de 50 pessoas na frente dela, tipo, pesquisando. Você falou o nome de alguém, já pula, assim, do tipo, fulano. Com todas as... Gente, eu anotei agora esse roteiro aqui. Desculpa, licença. Vamos fazer um aplicativo pra terapeutas? Nossa, maravilhoso, assim. Que guarde as informações. Exatamente. E que você vai gravando e automaticamente ele vai colocando já nas pastas já. Isso. Agora, Thaís, conta pra gente como é que foi... A sua história. A sua história. Qual foi a primeira vez que você foi na terapia? Como é que foi? Como foi? Por que foi? Quem é o culpado? O culpado é meu pai. Não, na verdade, eu... tive uma questão com o meu pai, assim, e aí eu procurei um amigo que é terapeuta, que é o Jorge, e aí eu fiz 2 sessões com o Jorge. Ele falou pra mim, Thaís, mas o que você quer resolver? Eu falei, é o seguinte, eu nunca fiz terapia, mas eu preciso de alguém para conversar sobre desapegar daquilo que eu não tenho. Aí ele falou, ok, tá bom, vamos pensar. Aí ele foi, a gente teve uma conversa que foi super boa, e para entender um pouco os núcleos que vão se formando. E aí depois eu tive uma super amiga, que é uma astróloga, que é a Regina Helena Mariano, que ela é uma astroterapeuta. Foi aí que eu conheci esse termo, né? Mas peraí, só uma coisa, qual que foi a idade que você foi na primeira vez?
Ai, desculpa, gente, foi bem, bem velhinha já. Eu tava com 74, não, eu tava... essa primeira que eu fiz com o Jorge foi tipo com uns 35 que eu fiz essas duas faz tempo. vezes. Meu Deus Faz do tempo, céu, então, faz hein? tempo, hein? É, Faz Tinha uns tempo. 25 anos? Faz 27 anos já, né? Então, faz tempo. E, 35 anos. e aí depois que eu conheci a Regina Helena, ela ficou super amiga, ela era astróloga, mas ela tinha muitos pacientes e aí eu fiquei super... A gente trocava muito como amiga, assim, então... Mas aí eu saí da Suíça, vim para Curitiba e cheguei aqui e me deparei com um outro tipo de comportamento humano com o qual eu não conseguia muito bem lidar. E estava acostumada lá, né? Assim, tipo, com outras formas de atuação na minha vida. Minha vida estava muito calma, muito tranquila. Eu vim para cá para dar uma agitada, você veio né? pro Brasil, exato, para ter problema. Na verdade, também acho que mergulhar em coisas que estavam ali meio dormidas, né? E aí, no ano passado, eu estava aqui, estava com algumas questões, assim, de relações com família e com amigas e etc. E aí, a Jace, nossa querida Jace, indicou a Fátima, que era a terapeuta dela, que também trabalha com mapa astral, mas também tem um conhecimento de muitos de antroposofia. Então é legal porque a gente troca muitas figurinhas boas, assim. E aí eu comecei, então fez 1 ano agora que eu faço, assim, semanalmente, assim, né? Primeira... É muito bom, é muito bacana. O que é uma astroterapia? Na verdade, é uma terapia que utiliza o teu mapa astral, né? A Helena, ela fazia assim, ela sempre trabalhava junto com outros psicólogos também, porque, segundo ela, e realmente, pelo que eu percebia, um mapa astral resolve, tipo, 20 sessões. Porque Eu já tive amigos que falaram isso, do tipo, nossa, que eu, sei lá, fui numa mulher que fazia um mapa astral incrível e que, nossa, anos de terapia num negócio só. Então, porque ao invés de esperar que você traga a questão, o mapa traz, né? Então, a leitura é... Então, é bacana. Por exemplo, agora, eu estava essa semana com a Fátima e ela falou, Thaís, Plutão tá passando aqui, essa questão é o Saturno. E aí ela traz, por exemplo, Saturno é aquele que engolia os filhos. E aí você parte dos mitos para a compreensão do teu entorno também, assim, e da tua atuação. Eu acho que para mim é bem interessante. Eu fiquei muito mais interessada em estudar mitos e correlacionar com a minha vida atual depois que eu conheci a Fátima, né? E a gente faz pelo Skype, às vezes eu falo para ela, Fátima, não tá funcionando, tá meio ruim a câmera, vamos fazer sem câmera. Ela fala, não, sem câmera não faço, porque a gente já tá longe. E eu preciso te olhar, né? Então, é bem interessante. Eu também sou muito feliz, assim, eu termino sempre agradecendo que eu me permiti isso. Né? Você é tudo por Skype, sua vida é muito digital, né? Tudo por Skype, a gente faz coisas por Skype aqui, o podcast é feito por Skype. O que você acha disso? Conta um pouco. Qual que é o sentimento que vem dentro quando você... É um sentimento de solidão? É um sentimento de solidão? Você quer se afastar das pessoas? Você tá sozinha? Não, né? Eu acho que eu me aproprio dessas novas tecnologias para ficar mais perto do todo que eu considero importante, né? Sabe uma coisa que eu vou fazer um adendo aqui? Hoje eu tava... No último episódio que a gente gravou foi sobre comunicação. E a gente falou sobre comunicação não verbal, né? Comunicação do corpo e tal. E tem uma menina que faz terapia antes de mim, lá onde eu faço. E hoje eu entrei e ela sempre sai e me olha, fala bom dia, né? E vai embora. Porque eu faço terapia às 8 da manhã. É cedo mesmo. Eu gosto de começar o dia já tomando na cabeça. Brincadeira.
Mas ela sempre sai, ela faz das 7 às 8, ela é pior, né? Enfim. Nossa, fazendo 7 da manhã, cara, eu fico imaginando que horas que ela acorda, porque eu acordo tipo 1h30 antes, pra tomar um café gostoso, tranquilão, sair, de tempo de ir e tal, sei lá, pegar o metrô e tal. Enfim. E ela sempre sai, me olha, dá um bom dia, mas sempre meio com o ombro arqueado e cabeça baixa. E na pesquisa que a gente fez, que eu fiz pro episódio anterior, eu percebi essa postura corporal. Aí eu já sentei e falei pra minha analista, falei, Roberta, não precisa falar nada não, mas que engraçado, né? Eu percebi um pouco, eu comentei do podcast, comentei do episódio que a gente tinha gravado, e eu falei, nossa, eu percebi na coisa corporal dela, né? Ela fez, interessante e tal. Eu não vou falar se ela falou alguma coisa não, porque vai que a menina ouve, né? Exato. Mas enfim, mas foi bacana. Ela não falou nada lógico, da paciente, não pode. Lógico, Mas ela fez, enfim, bacana. Que interessante. Mas foi legal, assim, eu percebi um pouco, né? Olha, o primeiro mês me ensina também. Lógico. Aqui a gente falou, inclusive, acho que no episódio sobre vulnerabilidade, a gente falou, né, sobre esse espaço que a gente tá criando, é um espaço terapêutico nosso também, né? Total. Eu me sinto que agora eu faço terapia 2 vezes por semana, mas com vocês eu treco a minha terapeuta. É verdade. Só não sei se a gente tá no plano certo. Mas enfim, agora, pela próxima 1h30, Virgínia, conta pra gente a sua história. Então, tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Destino Tributário. Eu odeio essa música. Não, jura? E eu agora odeio também, porque... Agora, o nome dela era Camila ou só Mila? Acho que era. Porque o nome Mila não é nome, né? Era um apelido Porque carinhoso aquela atriz, Mila que o Christie. Netinho decidiu dar pra... Mas por que agora você não gosta mais? Porque ele é meio babaca, mas não vem ao caso. Não, ele tá doente, né? A gente Ele tem tá que doente, amá-lo agora. daí a pessoa que tá doente, a gente tem que gostar? Claro, lógico. Então não tem que gostar de mim, porque eu tô sempre doente. Tá, vamos lá. Eu comecei a fazer terapia quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. Porque foi quando meu pai morreu. Então... Assim, né, logicamente eu não lembro, assim, se eu ia com grande frequência, mas foi as primeiras vezes que eu fui em terapia. Minha mãe né, já fazia terapia, então ela me levou, eu lembro, assim, de vários flashes, assim, de quando eu era pequenininha. Essa terapeuta aqui, inclusive, ainda atende a minha mãe, e às vezes quando eu vou pra Curitiba eu vou nela. Então é bem legal, ela me conhece desde pequenininha. E eu lembro que ela tinha, quando meu pai morreu, uma amigona, minha madrinha, a amigona da minha mãe, foi morar com a gente. E daí eu lembro bem dela ela tinha vários, uns brinquedinhos, assim. E que daí ela pediu pra eu colocar dentro de casa, assim, onde cada um ficava. E eu lembro que eu coloquei essa minha madrinha sempre no chuveiro cantando. Então eu vou, né, na terapia desde pequenininha e quero ir pro resto da vida, porque eu acho que sempre tem questões pra serem resolvidas, sempre tem questões. Eu acho que é um exercício de autoconhecimento. O César tá aqui do meu lado tentando pegar o rabo do meu gato com a boca. Então é complicado a situação. E daí, bom, então eu ia nela no começo, assim, infância. Depois, na adolescência, eu fui em alguns terapeutas. Daí foi a primeira vez que eu tive contato com análise. E é engraçado, eu sempre fiz, né, como eu já tinha falado, eu sempre fiz terapia cognitiva, comportamental cognitiva. E daí foi a primeira vez que eu tive um pequeno momento com psicanálise. Foi bem ruim, porque era um cara muito esquisito, que inclusive eu na época era magérrima, e ele virou pra mim e falou que eu tinha anorexia. Tipo, tá, seu problema é anorexia. Jamais meu problema é ser anorexia. Amo comer, não tenho condições. Eu não sou anoréxica. E daí, depois eu comecei a ir numa moça que ela, inclusive, ela tinha alguns bonequinhos de cerâmica que representavam algumas situações. E quem fazia esses bonequinhos de cerâmica era minha mãe, inclusive, pra ela.
E daí tinha... Pois é. Cacada também. A cara tá aí, mas ela era bem legal, porque ela tinha várias situações específicas, tipo, quando você engolia sapo, por exemplo, tinha um bonequinho que tinha vários sapos na garganta, assim. Daí ela falava, qual que é o bonequinho que representa essa situação? E você escolhia, tipo, os bonequinhos que representavam as situações. Eu, por exemplo... Isso é voodoo, né? Também, tinha um pouco de voodoo. Aí eu botava um alfinete. Tinha um pouco de voodoo na minha terapia e era muito, muito gratificante, gente. Eu me sentia muito bem depois que eu saí de lá. Mas, por exemplo, o meu, que sempre fui essa pessoa que gosta de agradar os outros, tinham 2 bonequinhos. E um era eu, que ele era todo desmontado, e daí tinham várias partes minhas que estavam grudadas em outra pessoa. E cada vez que eu ia conseguindo fazer coisas, eu ia recuperando partes minhas. E daí até que eu ia montando eu de novo. Então foi bem interessante, assim, esse exercício. Nossa, com tipo ela. um álbum de figurinha. Você chegou a se completar já? Não, é óbvio que não, senão eu não tava ainda aqui falando de depressão, falando de ansiedade. Mas então, eu interrompi. Daí, vamos lá, continuando a 1h30 sobre a vida de terapia da Virgínia. Eu tive que interromper o meu processo com ela, por quê? Porque eu tive... O que você parou aí, Thaís? Que eu fiz, tipo, a parte que falta em mim, sabe? Meio que... Ah, tá. Tá. Exato. E daí... Porque eu tive um período... A minha adolescência, eu fui bastante revoltadinha. Eu era gótica, né? E era bem revolta. E daí teve um período... Ela ia ler no cemitério. Eu ia ler no cemitério. Tipo, era o meu me time. Eu ia pro cemitério, eu usava lente branca, eu era muito fã de Marilyn Manson, etc. Mas eu tive uma época que eu usei muitas drogas, né? Era drogadinha e tal. E daí quando a minha mãe descobriu que eu estava nesse momento, ela me tirou da minha terapeuta, que era essa, que fazia as coisas com os bonequinhos, e eu fui para uma especialista em Drugs. Em drugs, exatamente. Em viciados, não é mesmo? Daí tá. E vale lembrar que a anterior era especializada em autoestima. Ela só fala percebeu assim, que não toma essa estava balinha que você vai arrumando. se sentir ótima, Virgínia. Toma essa balinha que você Essa vai balinha, você vai nossa. curtir a vida adoidado, seus problemas vão sumir. É só tomar, é tranquilo, mistura na água, tá tudo certo. Mistura, só toma com água. Só Não, toma- e continua tomando água. Fica entendeu? só sempre na água, mistura na água, fica tranquilo. Só na aguinha, só na aguinha. Essa água meio com gosto estranho, mas funciona, vai fundo, tá tudo Qualquer certo. coisa, pega um uísque também pra... Também, mistura e vai embora. Daí eu comecei a fazer a terapia com a Poliana. Eu adorava a Poliana. E daí que era especializada em pessoas com problemas de drogas. Daí foi quando eu fui morar fora, depois de um tempo. Daí fiquei morando fora. Tá. Daí depois eu voltei e vim pra São Paulo. Daí comecei a fazer terapia pela primeira vez com um homem. O que foi bem interessante, porque até então eu só tinha feito com mulher terapeuta. Daí foi bem bom, fiquei uns 2 anos com o Luiz. Até que me veio a vontade. E também cognitivo, comportamental. Até que me veio a vontade de tentar psicanálise. Daí fui para a psicanálise. E era uma moça que ela era também um pouco sexóloga junto. Porque eu também tava num período que eu tava super solteira. E eu tava querendo descobrir vários aspectos de Virgínia como mulher. E daí foi ótima, ela era maravilhosa, essa mulher era foda. Nossa, eu achei ela muito incrível, ficava me espelhando nela, ela era chiquérrima, elegante. Eu queria ser ela, na verdade. E daí fiquei um tempo fazendo... Essa foi a que você matou de alguém do armário e pegou todos os documentos e pegou a identidade dela? Foi. Chamava Virgínia, inclusive. Se chama, exatamente. E daí fiz com ela um tempo... Até que eu fui pra morar em Curitiba. Daí em Curitiba eu comecei com a Vânia. A Vânia também era comportamento. Daí voltei pro comportamental, porque eu fui pra Curitiba e eu tava num período de vida muito bosta, onde eu não tava conseguindo socializar.
Então eu precisei voltar pro comportamental para conseguir me conectar com a sociedade de novo. Daí fiquei um tempo com a Vânia, até que eu saí, daí vim pra São Paulo de novo. E daí agora eu voltei a fazer psicanálise. E assim, nesse meio tempo, teve também todos esses momentos que, assim, testes, né, de pessoas, ver quem que dá certo, quem que não dá certo. Então, eu adoro fazer terapia, eu preciso fazer terapia. Inclusive, assim, hoje em dia a gente tem muito... O que você tá fazendo, César? Não tem esse negócio. Ah, tá. A gente tá fazendo... Tipo, a gente tem, né, uma medicina que tem remédios, que tem um monte de coisa envolvida, né? Porque hoje, especificamente, a gente tá falando sobre terapia, psicólogo, não psiquiatra, mas a gente tem outros meios de lidar com as doenças, questões mentais. Mas é interessante que a terapia continua sendo uma das principais coisas que ajudam as mais diversas doenças. Porque quando você faz uma terapia, você se dispõe a passar pelo menos 1 hora da sua semana refletindo sobre os seus próprios atos, refletindo sobre os atos dos outros. É um autoconhecimento muito interessante. Então eu realmente acho muito diferente lidar com pessoas que fazem terapia. Acho demais e acho incrível. Com quem fala que tipo, eu faço terapia pra lidar com quem não faz, né, para lidar com pessoas que não fazem terapia, e eu concordo plenamente. Porque é muito legal fazer terapia. Eu acho que é um autoconhecimento que todo mundo deveria experimentar pelo menos uma vez. E eu acho uma pena o quanto tem gente ainda com preconceito com terapia, né? Há um preconceito ainda enorme. Psicólogo é coisa de louco. Vocês já viveram esse tipo de Eu acho preconceito? que a primeira vez... que hoje em dia eu não... Sei lá, acho que eu não importo mais. Mas a primeira vez eu senti um pouco de preconceito. Assim. Preconceito não, não que meus amigos não falassem comigo porque eu tava fazendo terapia. Mas uma coisa que eu sempre ouvi quando eu falei, eu tô pensando em fazer terapia. Mas por quê? Uhum. E, enfim, lógico que tem um porquê você ir a primeira vez. E não existe porquê ruim, ou porquê bobo, ou porquê simples. Acho que tem um porquê lá. Mas eu acho que acho que é isso que você falou, assim, acho que é um autoconhecimento, assim, acho que é uma coisa que é difícil buscar, porque pra mim fazer terapia é super difícil, porque é você cavando seus próprios problemas, sabe, suas próprias raízes e se entendendo como pessoa. Então, jogando luz nessa sombra, né? Exato, então é um processo doloroso. Quando as pessoas falam assim, não vou fazer terapia, ou tentei sair porque eu não sabia o que falar, voltando ao que eu tinha falado no começo, eu acho que esse é o processo de você. Porque, assim, quando você não tá na terapia, você chega num ponto que dói, você não toca mais, você desencana. E na terapia, você, entre aspas, está sendo forçado a jogar essa luz aí que você está falando, Thaís. Eu acho que é isso. E eu acho que isso é importante, porque isso te faz refletir sobre você mesmo e sobre as pessoas. Então, por exemplo, a terapia não é só bom pra mim. A terapia também me faz entender as outras pessoas. Em outros episódios que a gente estava conversando, e a gente até conversou, acho que a Thaís até concordou e tal, da gente entender o outro, entender o que o outro precisa, às vezes quando ela se abre com a gente, também acho que faz parte da terapia, porque você se vê ali, você consegue, eu acho particularmente, né, que você consegue se colocar um pouco no lugar do outro, e entender essa pessoa e do que ela tá falando ali, né? Do tipo, sei lá, se alguém vira pra mim e fala assim, isso já aconteceu várias vezes na minha vida, alguém contou uma coisa pra mim e eu reagi de uma forma super normal, tipo, tá bom, claro, mas, enfim. A pessoa olhava pra mim, nossa, mas que bom falar isso pra você. Você não reagiu de uma forma absurda, sabe? Tipo, nossa, não acredito, meu Deus, tá me contando isso, sabe? Reagi como se tentando fazer aquilo mais normal possível. E um dos fatos, eu vou até contar aqui, eu tava fazendo um filme no começo do ano passado, e 2 casos, na verdade, que aconteceram nesse filme, que eu acho que o trabalho de um produtor também é um trabalho de um psicólogo, de certa forma, mas no mesmo filme, a gente tava filmando num lugar ao norte, ali no Canadá, super frio e tal, e tava com neve e tal, e aí um belo dia, lógico, a gente ia comer dentro da casa, então eu tinha que tirar o sapato pra não molhar e tal, e aí um dia o assistente de direção me chamou e falou, César, posso conversar com você? Falei, claro, entra aqui pra gente ficar mais no calor, né? Ele, não, quero conversar aqui fora. Falei, claro, tudo bem, qual é o problema? Ele falou, então, não quero entrar pra almoçar.
falei, nossa, Julian, por que não? Ele, porque eu não quero tirar o tênis. Falei, mas, né, não entendi. Ele, meu tênis molhou. Falei, tudo bem, deixa aqui na porta, né, não tem problema. Ele falou, não, molhou e molhou minha meia, e eu tô com chulé. Se eu entrar, vão sentir meu chulé e eu tenho vergonha disso. Cara, o que você faz, né? Como produtor, enfim, eu fui lá, comprei uma bota nova pra ele, falei, dane-se, toma esse negócio, lava o pé aqui, enfim. Falei, você não, né, mas pra ele ter se aberto comigo, pô, é um negócio difícil, sabe? Eu não sei, eu me pus no lugar dele e eu falei, imagina eu falando isso. Eu não sei se eu teria coragem. É muito difícil, é muito, né, é vergonhoso. Assim, não vergonhoso, tipo, nossa, é vergonhoso aí ter chulé. Mas eu ficaria envergonhado, assim. É engraçado que às vezes a gente fica envergonhado de umas coisas que são tão simples, né? Então, mas, por exemplo, eu me vi ali, quando eu me pus no lugar dele, depois eu fiquei pensando, falei, pô, imagina se eu tivesse dado uma risada. Sim. Imagina se eu tivesse falado assim, nossa, é isso? Nossa, pensei que era uma coisa muito mais séria. Imagina se eu tivesse tratado dessa forma. Não, eu não tratei dessa forma. Eu falei, cara, é sério. Isso é muito sério. Então vamos fazer o seguinte, Julian, vamos comigo pra cidade. Eu vou comprar uma bota pra você e nesse meio tempo a gente come alguma coisa. E foi isso que a gente fez. E ele se sentiu muito melhor. Eu comprei uma bota impermeável pra ele, enfim, super bem, sabe? Enfim, parei onde ele tava hospedado, ele lavou o pé. Enfim, cara, eu tentei, porque ali, se eu tivesse dado uma risada, eu falei assim, nossa, que assunto bobo, eu achei que era um negócio muito maior, sabe? Tipo... Mas é o que também, não só a gente se colocar no lugar do outro, mas essa nossa... Essa possibilidade que eu acho que a terapia acaba abrindo para nós, que é exatamente o olhar para o outro como você assim, como você olharia para si mesmo, né? Exato. E a gente falou isso no episódio do vulnerabilidade, que é isso, é você estar ali mostrando a tua fragilidade. No caso, eu lembro da minha primeira vez que eu fui fazer terapia, eu pensei, nossa, o que faz uma terapia? Tipo, você... É diferente quando você vem num fluxo, como você que tinha uma mãe psicóloga, ou como a Vi, que faz há uns 2 anos, que... né, há uns 2 anos... que você já é habituado, mas eu, na primeira vez que eu sentei, eu pensei... que eu não tinha uma coisa pontual, né? Que foi desse ano agora, que eu tinha que simplesmente, eu pensei, como que começa? Por onde que eu começo? Ela faz uma pergunta, eu respondo, eu quase liguei para minha irmã e falei, como que é isso? Eu chego e falo, oi, então, o que está acontecendo? E a gente até falou da outra vez sobre chorar na terapia, né? Eu já chorei diversas vezes na terapia. E essa ideia de que a compreensão do outro passa pela minha terapia, a minha terapia terapeutiza o outro também, obviamente. A gente está fazendo disso um tema. Muitas vezes eu tô aqui, tipo, no meu trabalho com a Paula e eu falo... Ela fala, como foi a terapia hoje? Eu conto um pouco, ela aprende comigo, eu aprendo... Ela tá fazendo uma matéria de um doutorado que é antroposofia. Ela também traz questões antroposóficas para mim que eu também acabo aprendendo. E eu acho que isso você vai trazendo conhecimento para o mundo ao teu redor. Eu queria até saber de vocês quais são as possibilidades que a terapia abriu para vocês. Só fazer um mini adendo, que eu esqueci de uma outra parte da minha história vasta com terapia, que foi quando eu fui para a clínica, que foi a primeira vez que eu fiz terapia em grupo. Que também foi bem interessante, foi bem... eu fiz terapia em grupo, estive lá com pessoas que nunca tinham feito terapia, também, que estavam, inclusive, direto numa clínica, assim, que daí às vezes a pessoa... que era diferente de mim, que já tinha passado, sei lá quantas vezes por psicólogos, e também tive contato com arte terapia, que foi também uma outra coisa que eu fiquei apaixonada. Agora, responda a pergunta, Thaís, porque eu não lembro qual foi a pergunta, e daí eu consigo pegar o teu A possibilidade que a terapia abriu pra você. Não, eu volto no papo, no assunto que é isso, é a possibilidade de eu olhar pro outro, e é o que você falou, do mesmo jeito que eu gostaria que olhassem pra mim, sabe? É um pouco de uma forma bem rasa, de parar e olhar, sabe? Tipo, de parar e entender o que é aquela situação, o que é aquela fala, o que é esse cara falando pra mim que tá com chulé, que tá com vergonha de entrar, o que ele quer dizer, sabe? E de tratar as coisas como não pesar nada. De fato, o caso do chulé, por exemplo, era um caso pesado, mas não era pesar no sentido de, nossa, que assuntão.
mas de não zoar, de não rir, de não... Poxa, você não sabe o que tá dentro do outro, sabe? Você não sabe... E aí, acho que a terapia me abriu um pouco isso, assim, porque... acho que... Não sei se a gente falou isso no programa, ou se a Virgínia comentou comigo, enfim, em off, mas... a gente não sabe que carga as pessoas estão trazendo, sabe? A gente não sabe... foi acho que comentou em off. A gente sabe os nossos podres. Hoje a gente comentou no programa, sei lá. A gente sabe nossos podres, as pessoas não sabem. Então a gente passa uma imagem, o César, a Thaís, a Virgínia são pessoas incríveis, eles não têm problema nenhum, eles são ótimos e tal. Mas não é, e a gente não... Então assim, eu aprendi um pouco a terapia a me olhar, lógico, e ver meus pontos fracos, meus pontos fortes. Aprendi, acho que a coisa muito importante da terapia é você saber seus pontos fracos, mas também saber seus pontos fortes. E dar valor a isso. Porque, assim, por mais fraco que a gente seja, por mais falhas que a gente tenha, e por mais que a gente tenta tratar isso na terapia, e às vezes consegue, às vezes não, às vezes é um processo longo, a gente também tem pontos fortes que já estão lá, que nasceu com a gente. E saber também olhar isso pra gente também é uma coisa, é algo que também alimenta um pouco, né? Você fala, pô, que bom, cara, eu não sou um bosta, eu sou parte bosta, parte boa, como todo mundo. Não, como todo mundo, eu acho que Mas assim, acho que a terapia me abriu isso, assim, de olhar pro outro. Eu sei que esse foi esse cara que sempre, fiz tudo pelos outros e tal. E aí, enfim, estudando outras coisas e tal, eu aprendi que fazer as coisas pelos outros nem sempre é bom. Porque às vezes você faz com aquele ranço. Tipo, puta que pariu. E você faz esperando algo da outra. Exatamente, também isso. Então, exatamente isso. Então, às vezes, quando eu tô fazendo alguma coisa pelo outro, eu falo assim, peraí, eu tô fazendo porque eu espero alguma coisa do outro ou porque eu quero fazer? Porque eu quero fazer. Beleza, então tá bom, então vou fazer. Se eu esperar, eu falo, não, então não vou fazer. Então, acho que a terapia abriu isso. E eu tive durante muito tempo uma frase no meu espelho, porque acho que tem, assim, meia humanidade que tem essa dificuldade em dizer não, mas eu tive durante muito tempo no espelho do banheiro escrito: o não para você é o sim para mim. Porque eu pensava que o tempo que eu não ia dispor para fazer algo para você, eu poderia simplesmente ler um livro que seria super rico para mim naquele momento. E ia também curar muitas questões comportamentais minhas, assim, feridas que estavam abertas, né? Mas Exatamente. Eu só, continuando isso, que eu queria falar uma coisa que o César falou, que é olhar para a história do outro, né? Eu aprendi uma historinha essa semana que eu achei super interessante, da minha amiga contando que o filho dela não tinha sido convidado para a festinha do prédio das crianças, e ele subiu e falou: olha, hoje tem festinha da Valentina, e eu não fui convidado. E aí ela falou: não, mas você tá triste por isso? Daí ele falou: claro, aconteceu alguma coisa que ele não quis me convidar. Daí ela falou assim: mas o protagonismo não é teu. Você sabe como que foi a semana deles? Você sabe o que aconteceu dentro da casa? Você sabe você não sabe nada sobre eles, então não pega para você, assim, não, né, aquela história de que não pega para você algo que não te pertence, mas assim, olhe, tente olhar com generosidade para a história dele que você desconhece. Então eu acho que isso é um grande exercício pra gente. Você ia falar uma coisa, Vi? Não, eu não lembro, mas é meio aquela história de que, tipo, muitas vezes, sei lá, eu vou em algum lugar e daí tem um atendente que não tá sendo a pessoa mais simpática do mundo, etc. Eu, por exemplo, tenho horror a quem vai, sei lá, num restaurante, isso aqui, daí trata mal o garçom, etc. Cara, eu também, obviamente, a gente vai num lugar, a gente quer ser bem servido, bem tratado, mas, cara, você não sabe, vai que um dia da pessoa tá uma bosta, vai que, sei lá, a mãe da pessoa morreu, sabe? A pessoa não tem que estar feliz o tempo inteiro. Eu acho que tem níveis e níveis dessa coisa. Nessa história eu tenho meu chaveiro, é um chaveiro de hóquei do Canadá. Todo mundo fala: nossa, chaveiro de hóquei, nossa, quer lembrar do Canadá? Não, eu nem gosto de hóquei, quer dizer, nem gosto, sei lá, nem entendo, não assisto, enfim. Gosto, mas enfim. Não consome. Não consumo, total. Mas eu tenho aquele chaveiro por um motivo muito especial. E basicamente eu brinco que é o chaveiro que me ensinou a me lembrar de que é exatamente isso, assim, de que pessoas têm uma história muito grande por trás. Quando eu morei fora, por um período, eu fui valet de carro, de um restaurante. Eu ia lá e parava o carro. E era um restaurante super chique. Era um dos produtores, inclusive, do Caça-Fantasmas. É um restaurante super chique, tem em vários lugares do mundo e tal. E eu era valet. E tava no inverno, e era um puta frio, e eu ficava lá fora, enfim.
E teve um dia que tava especialmente assim, super frio. E tava muito difícil ficar lá fora. E aí eu tinha uma entre-sala, vamos dizer assim, do restaurante. Só que era toda de vidro, então eu conseguia ver se chegava algum carro. E parte né, enfim, eu ganhava uma grana e tal, então eu também tinha ali, mas escolhi esse trabalho porque eu falei, vamos ver como é que é, né? E aí tava muito frio esse dia, eu fiquei nessa entre-sala. E aí veio a hostess lá, a mulher que cuidava lá, que levava as pessoas na mesa, e falou assim, olha César, o gerente pediu pra te botar pra fora, porque valet tem que ficar lá fora. Aí eu falei, pô, fulana, cara, eu não dá, tá muito frio, eu não sei se eu vou conseguir ficar lá fora, eu ficar aqui, eu consigo ver os carros, o carro chegar e tal. Ela, tá bom. Aí, enfim, deu 5, 10 minutos, ela voltou e falou assim, olha, César, eu expliquei pra ele falou que não quer, que não interessa, e que você tem que ficar lá fora. E nesse momento eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, eu posso sair desse trabalho agora, quero acabar meu turno, entrar nesse restaurante e comer aqui. Era um restaurante caro? Era. Mas comer uma refeição ali eu conseguiria. Eu não, né? Graças a Deus eu tinha lá uma estrutura ali de pai, de mãe que me ajudava, que me ajudava e que eu poderia comer naquele restaurante pelo menos uma refeição e olhar para aquele cara daquele cara e falar assim, cara, você não sabe quem eu sou. Tipo, não no sentido de você não sabe quem eu sou, mas assim, eu posso também ser um cliente do seu restaurante. Sabe? Não é só porque eu sou um valet que eu sou um pobre coitado que não pode comer em nenhum lugar. Enfim, foi engraçado porque nesse dia, e eu fiquei lá fora, e o carro que chegou lá fora, o primeiro carro que chegou quando eu voltei pra fora, era um carro que tinha 2 meninas, e a menina me entregou a chave do carro, e a chave do carro tinha esse chaveiro, que eu tenho até hoje no meu chaveiro do meu carro. Tinha esse chaveiro. Quando eu olhei esse chaveiro, me remeteu. E aí eu roubei o carro. Brincadeira. Não, e aí saí eu comprei. Fugido, voltei. Mas aí exato, de carro do Canadá até o Brasil. Desde então eu sou procurado. Parei no Panamá. Enfim. Mas enfim, depois eu fui procurar um chaveiro igual e até hoje eu uso esse chaveiro pra lembrar um pouco disso. Tipo, cara, não é só porque o cara é um garçom, é um lixeiro. E não é uma questão de ser, eu sou altruísta, eu sou amigo de todo mundo, eu trato todo mundo bem porque eu sou o cara mais legal do mundo. Não é. Tem vezes que eu também tô puto e trato as pessoas normal. Mas mesmo quando eu tô puto, eu falo assim, peraí, eu não preciso destratar ninguém. Porque ninguém sabe a história, mas também ninguém me enche o saco. Enfim. Então, assim, é um pouco disso. E acho que a terapia ajuda a gente a ter a cavocar isso dentro da gente. E nessa hora ter um pouco de frieza pra parar e pensar e falar, cara, não sou só eu nesse mundo. O mundo não gira em torno do meu umbigo. Tem muitas coisas que acontecem aqui que eu também preciso olhar e também preciso, né, enfim, eu acho que pra mim a psicanálise funciona muito bem porque me trata como, eu penso ali eu como indivíduo nesse mundo gigante, mas ao mesmo tempo eu também penso em todo mundo como indivíduo nesse mundo gigante. Então eu fico olhando e falo, cara, tá todo mundo aqui nessa briga, tá todo mundo num problema, tá todo mundo enfrentando tudo que eu tô enfrentando. Não só eu, sabe, tipo, tem uma frase que era muito legal, assim, que eu li um dia, não sei se era de alguém e tal, mas assim, você não sabe a luta que cada um tá enfrentando. Então seja gentil, sempre. E é isso, sabe? Tipo, você não sabe o que tá enfrentando. Então, toda vez que eu olho alguém falando alguma coisa, eu tento ser o mais gentil possível e falar, pô, é isso que você tá sentindo, cara? Você tá com chulé, você tá com vergonha? Puta, que merda, cara. Não queria estar na sua posição. Vamos tentar ajudar. Vamos tentar fazer alguma coisa pra ajudar. Então, assim, eu acho que é isso que pra mim, e é muito engraçado, porque a gente vai na terapia às vezes, e eu concordo com você, Thaís, às vezes eu cheguei na terapia e falei assim, puxa, mas o que eu vou tratar aqui? É tipo um médico, e minha mãe é psicóloga, mas ela nunca me tratou assim de uma forma clara, então também quando eu cheguei na terapia eu também não sabia o que falar. Eu tinha umas coisas que eu queria resolver, mas você vai descobrindo outras coisas. Então assim, eu achei, pô, será que é um médico? Eu venho aqui e falo assim, puxa, eu tenho um problema no pé esquerdo, você consegue arrumar? E no fim, você olha que assim, é um processo de que a terapeuta, a analista, ou, enfim, o psicólogo, ele é simplesmente uma faísca. Eu acho que muito tem que vir de você. Sim, e é você trabalhando. Assim como um remédio, o psicólogo não vai fazer nada por você. Exato, e eu fico pensando, eu fico ouvindo pessoas falando assim, porque eu vou e meu psicólogo não falava nada pra mim, ficava quieto me olhando. Claro! Ele não vai te dar. Ele não, assim, quem que é essa pessoa que vai te dar uma resposta? Falando, não, Virgínia, você tem que ir pelo lado direito, porque o lado esquerdo é ruim. A vida não é assim, né? A vida não é te dando resposta, muito pelo contrário, ele tá lá fazendo aquela coisa boa, ele tá lá pra te ensinar a pescar, não pra te dar o peixe. Exatamente, ele só tá te mostrando, e se for por aqui, se for... É meio que uma consciência a mais, assim. E respondendo o que a Thaís perguntou antes, porque eu fiquei pensando, porque é um pouco mais difícil pra mim dizer, o que a terapia trouxe pra mim, porque no fundo, eu acho que eu não seria eu, se eu não tivesse ido na psicóloga desde tão cedo, eu não teria começado esse projeto, se eu não tivesse ido na psicóloga desde tão cedo.
eu não teria, provavelmente, por exemplo, quando eu fui pra clínica, eu me auto-internei, né? Tipo, eu que me propus a ir para uma clínica. Então, talvez eu não tivesse feito isso. Talvez eu não tivesse feito muitas e muitas coisas, assim. Eu acho que, inclusive, tem alguns... eu sinto muitas vezes que eu sou um pouco terapeuta dos meus amigos, assim, sabe? Eu sinto que as pessoas gostam de conversar comigo algumas coisas específicas, porque eu não consigo, e às vezes é até um lado ruim de fazer terapia, talvez eu relativize demais as coisas, mas eu sempre vou tentar ouvir a pessoa e ir para um lado de realmente ser uma boa ouvinte, sabe? Acho que fazer terapia faz a gente ter um pouco mais de empatia pelo mundo também. E daí volta a pergunta então pra Thaís também, o que trouxe para ela isso. E já jogo a pergunta para nós três, se a gente, foi uma coisa que a Thaís trouxe antes do nosso papo pré começar a gravar aqui, se a gente não virou testemunha de Jeová da terapia. Né? Porque eu quero que todo mundo faça terapia agora, mas é porque, tipo, gente, é tão maravilhoso se a gente não virou também o pessoal que é ficcional. Mas é isso, acho que quando você tem uma coisa que é muito boa pra você quer espalhar pro mundo, assim. E é engraçado que várias vezes quando eu tentei convencer pessoas a fazerem terapia, era muito do tipo, não, depois que eu resolver isso eu faço, ou depois que tiver, eu preciso acertar um pouco na minha vida, eu vou começar a fazer. E eu sempre falo, gente, você não tem que esperar, tá? Deixa eu esperar as coisas estarem boas pra eu começar a fazer terapia. É tipo, deixa eu parar de deixa eu curar o meu câncer, que daí eu vou no médico. É isso aí. É tipo, gente, pelo amor de Deus. Então, pra mim, o que eu acho... Tem uma coisa que eu lembro muito, assim, da minha terapia, era num momento, assim, que eu tava passando por questões assim de relacionamento, e eu dizia para minha terapeuta assim, não, eu não posso falar isso, porque se eu falar isso, ele vai explodir. Aí teve um momento que ela falou assim, não, mas ele vai explodir, mas quem vai explodir é ele, então você precisa se observar e se perceber como é que você vai reagir quando ele explodir, porque você não pode estar sempre recuando, ou sempre, porque eu falava, não, mas eu vou falar isso, mas eu vou falar com o maior jeitinho do mundo, vou ser super amável, para que ele também não fique chateado e para que ele não exploda, porque ela falou, não, mas é a natureza dele, você não pode ficar contendo ele para que ele seja você. Você que não explode, ele vai explodir. Então, partir dessa situação de que você precisa compreender o outro na totalidade, né? Na sua totalidade, né? E não a partir daquilo que do teu alcance. Eu não consigo lidar com gente que explode. Então eu ficava sempre fazendo de tudo para que os outros não explodissem. Mas então eu aprendi a respirar e me observar perante a explosão. Eu acho que isso é legal também, porque a gente aprende a si mesmo com o comportamento do outro. A terapia me abriu possibilidades muito assim desse olhar para o outro, mas de observar a minha respiração, como é que eu me comporto e o meu corpo se comporta perante os acontecimentos, né, ao redor. Essas foram as mais importantes assim para mim. E permite que a gente tenha relações mais profundas com as pessoas, né? Mais complexas com as pessoas. Tipo, saia do raso, né? Saia do raso, exato. Eu acho maravilhoso. Em falar isso, eu tenho um recado para dar, irmãos, da seita aqui dos terapeutas. Converti mais uma pessoa essa semana. Amém, aleluia, irmãos! Converti. A minha irmã que Jesus, agora... amém, aleluia, Freud! Aleluia, Freud. Minha irmã agora começou a gestar. Hoje ela fez a segunda sessão de terapia dela. Ai, que linda! Ela foi aceita. Abençoada. Faremos o batismo dela na próxima semana. Vamos convidar todos os irmãos e irmãs
a Pra vir presenciar aqui esse no momento. encontro do CRM. Não é o CRM, né? CRT, sei lá. Enfim, não, minha irmã, assim, é uma pessoa... Enfim, minha irmã, eu amo ela, enfim. Mas ela é uma pessoa que sempre foi e saiu de terapia por isso, medo de se encontrar mesmo. Eu acho que é muito isso, né? As pessoas têm muito medo de se encontrar, né? Não é fácil olhar Não é pro fácil espelho. mesmo, não, e eu entendo ela. Não E é fácil. eu sempre tentei não empurrar ela pra isso, mas sempre falei, Mariana, você precisa e tal. E aí... A minha amiga que não fazia meditação porque ela dizia que o silêncio era muito alto, ela ouvia coisas demais quando ela estava em silêncio. Cabeça cheia, né? Então é isso, né? Ela falou, não, isso aí eu parei de fazer porque quando eu ficava em silêncio era muito tempo que eu ficava me ouvindo. Sabe uma coisa muito legal dessa seita de terapeutizados aqui? Nossa, que às vezes eu me pego fazendo isso. Alguém fala pra mim assim, porque eu sei lá, eu tô olhando aqui, eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas toda vez que eu vejo uma tomada, eu tenho vontade de pôr o dedo na tomada. Aí eu me pego fazendo assim, ó. Tomada, entendi. Sabe que isso quer dizer muita coisa, né? Eu ali no Freud desce ali, enfim, não sei, Jung, vem todo mundo e fala, entendi. Não, quer ver alguém me contando um sonho. Amigo, eu fico. Mas quem é esse javali que apareceu no sonho? Você tem certeza? Mas o que você acha que é cor é desse javali? Que cor? E o que é dessa... Nossa, é muito bom, eu acho incrível. Mas enfim, então é isso. Aí a minha irmã agora tá fazendo terapia, é uma terapeuta holística, é uma terapeuta que é transpessoal, perdão. Eu não sei qual que é muita diferença. Mas ela mexe um pouco com energia, então é bacana, assim. Enfim, nunca fui, não sei se é bacana, mas é bacana que ela tá indo, ela gostou. Eu fiz um pouco de pressão pra ela, eu assumo, porque eu tô pagando pra ela pra não deixar, então ela se sente um pouco pressionada, mas enfim, mas eu acho que ela precisava. E aí ela entrou pro grupo agora, foi ali um pouco... O César está comprando pacientes. Eu tô, aqui vale tudo. Deixa eu falar que eu tenho uma amiga esses dias que me falou que ela tava se sentindo um pouco pressionada por mim. Sempre. Porque eu tava mandando de novo, tipo, olha, tem essa terapeuta que ela pediu pra eu parar. Porque assim, olha, porque eu tô vendo agora que os terraplanistas estão ganhando muito espaço, a nossa seita tem que ganhar espaço nesse mercado. É um mercado grande. De terapeutizados. Gente, sabe o que vai acontecer? O próximo primeiro mês vai ser... Pessoal, temos o nosso primeiro patrocinador. Né? Clínica São Judas Tadeu. Mas é isso, ó, pessoal, se quiser anuncia aqui. Não, exatamente. Nossa, meu sonho é ser... garota propaganda de hospital psiquiátrico. De hospital psiquiátrico. Olha, eu já fui garota propaganda do CVV, do Centro de Valorização da Vida, amor. Falando nisso, agora... Eu sei de hospital psiquiátrico. Agora, papo sério, acho que você pode dar um pouco de dica disso. Terapia é um negócio que às vezes é difícil, né? Porque às vezes é difícil. Eu brinquei essa coisa que eu pago pra minha irmã, mas porque ela tá desempregada, não tem como pagar. Inclusive, se alguém tiver um trabalho, eu posso mandar o currículo. Brincadeira. Mas enfim, às vezes é um investimento que você tem que fazer. É um investimento de vida, claro, é bom, mas não é todo mundo que pode, né? Exato, e aí, você tinha comentado já, né? Que às vezes tem uns locais aí, como é que a galera pode... Tem algumas situações que você pode... Tem algumas faculdades, às vezes, que tem psicologias, que eles têm clínicas, né? Que você não vai ter... Não são os alunos que vão fazer terapia com você, mas tipo... professor, não sei o que, então tem faculdade, tem algumas clínicas, tem muita clínica que faz um preço mais justo. Outra coisa, a grande maior parte dos terapeutas vai, tipo, se você chegar e falar, olha, eu estou com um problema X de grana e eu posso pagar tanto, a pessoa vai negociar com você. Eles têm um... sempre tem, sabe? Porque senão realmente a gente fica pensando, porra, teve uma vez que eu tava procurando um terapeuta pro meu namorado e eu cheguei a ligar no psicólogo e era R$600 a consulta. Tipo, eu fiquei depois eu fiquei meio pensando, mano, essa pessoa só vai tratar quem tem muito dinheiro? Ou seja, vão ser problemas específicos de quem tem muito dinheiro. E assim, convenhamos, uma das grandes coisas que deixa a gente sem chão, às vezes, é a falta de dinheiro. Sim. Então, porra, daí a pessoa tá sem grana e ainda não pode fazer uma terapia. Eu acho que tinha... Assim, eu acho que é pra ontem. Inclusive, agora começa do momento pra SUS!
Tipo, e todos os planos de saúde é pra ontem, que deveria mudar essa questão do tipo, tem algum plano de saúde que até tem, assim, terapia, mas são tipo, 12 sessões por ano, umas coisas assim. Ou, eu não sei direito como que funciona no SUS, mas tipo... Isso ia ajudar tanto, ia melhorar tanto, inclusive, em termos de prevenção de saúde, assim, sabe? Não, E educação emocional mesmo. Claro. Exato. Não, e a minha analista mesmo, na primeira sessão, ela sentou e falou, olha, o preço da minha consulta é X, não sei como é que é pra você, me dê aí uma contraproposta. E eu lembro que eu escrevi uma mensagem pra ela com 3 opções. Olha! E ela respondeu, cara, Em só PDF. você mesmo pra mandar 3 opções. Então eu mandei 3 opções, porque eu acho justo também. E eu falei, olha, eu posso fazer assim, sei lá, 12 vezes por semana se eu pagar isso, uma vez por semana se eu pagar X. Ou pagar seu preço cheio, eu faço uma vez a cada 15 dias, sei lá. Ela falou, não, acho importante a gente começar assim. Tanto que a gente começou 12 vezes por semana, depois de um tempo eu passei pra uma vez por semana e aumentou um pouco, enfim, assim vai, sabe? Tipo, mas ela, realmente, todo mundo ali tem uma abertura. E eu acho que faz parte ali de novo, dos mandamentos ali, dos psicólogos e tal, ter essa abertura, porque realmente é uma coisa que a galera precisa e que é necessário, assim, tipo, de certa forma, até, enfim. E às vezes eu fico pensando, pô, graças a Deus eu tenho... graças à seita dos terapeutizados que temos aí, todo o nosso... A gente pode começar a fazer um fundo. Um fundo. E dar bolsa para as Sim, pessoas. Olha, daí a gente faz bolsa terapia. primeiro mês, a pessoa descreve a questão Olha. dela, familiar. Olha Olha, só. Faz psicólogos, uma carta, psiquiatras, por que que ela psicanalistas merece? que estão ouvindo aqui, se vocês quiserem abrir espaços, abrimos Exatamente, muito pra espaço bolsa. pra bolsa. Acho incrível. E uma coisa que eu acho que é também importante de dizer de terapia, principalmente pra quem tá indo pela primeira vez e tal, é que assim, nem sempre você vai acertar de primeira o psicólogo. Você tem que se dar bem com a pessoa, você tem que se sentir à vontade, etc. E é lógico que vai ter, como tem em qualquer lugar, vai ter profissional bom, vai ter profissional ruim, também vai ter santo que não vai bater. E vai ter dias bons e ruins vai ter também. dias bons e ruins, vai ter linhas, é bom também dar uma pesquisa antes de ir pesquisar qual tipo de linha que você se interessa mais, que é mais a tua cara, né? Que hoje em dia tem uma vasta gama de possibilidades de tipos de terapia, daí tem corporal, tem as que mistura de política, tem que mistura com meditação, tem a que mistura com arte, tem a que Tem mistura... psicodrama. Tem psicodrama. Psicodrama tem sessões geralmente gratuitas em vários lugares. Aqui em São Paulo eu sei do Centro Cultural Centro Cultural São Paulo, no caso. Que tem psicodrama gratuito que você pode participar. Então, assim, tem diversas opções que você pode ver o que combina mais com você. Se vocês quiserem, vocês podem me ligar também. Minha consulta custa R$80 a hora. Brincadeira. Exatamente. Ou vocês podem continuar ouvindo o primeiro mês. Ou podem ouvir o primeiro mês também. Que na verdade eu queria botar uma coisa aqui legal. Essa semana a gente recebeu a nossa primeira cartinha. Sim, recebemos nossa primeira cartinha. A gente ficou muito feliz de receber uma cartinha. A pessoa sabe que é a cartinha dela, não vou exato, citar não nomes. precisamos... Mas eu acho que é legal porque receber essa cartinha pra mim e pra todo mundo aqui, eu espalho, né? Isso vai pra nós três. É muito legal porque eu acho que a Virgínia, quando criou o primeiro mês, eu acho que essa era a ideia, né? A gente trocar, a gente se comunicar e se ajudar e mostrar um pro outro que a gente tá ferrado, mas estamos ferrados todo mundo junto, né? Vamos morrer, mas vamos morrer todo mundo junto. Como a gente falou no primeiro episódio, no segundo episódio, o suicídio coletivo será no dia tal, Antes disso, faremos a SofaCon. Exatamente. Muito próximo aí. A gente quer muito fazer um Deprecon. Mas eu queria agradecer aqui ao vivo essa pessoa que mandou essa primeira cartinha. Sim, foi muito legal. Você pode mandar também no nosso e-mail. Primeiro, @. Vai, Thaís. Gente, desculpa, tava aqui pensando no projeto do SofaCon aqui. Nossa, eu já criei um projeto inteiro aqui, tipo o So Far, só que aí a gente faz tipo só deprê. Só tipo galera... Só galera deprimida. Os patrocinadores vão ser aquela Kleenex de lencinhos. Exato. Rinossoro, como é que não? Rinossoro não. Aquele negócio pra soltar o nariz, porque vai chorar, né? Ficar tapado o nariz. Verdade. Eu quero muito ter patrocínio de massagem. Porque E a água vai massagem ser é outra água coisa com que Rivotril. água saborizada com Rivotril. É o Rivotril. Né? O que é isso? É limão? Não, é Rivotril mesmo. É Rivotril, Vai ficar todo mundo, vai ser o melhor desses cons de todos os tempos. Eu só voltar agora, o e-mail é primeiromês@gmail.com. Exato. Tá? Então podem mandar sua cartinha lá. gente. Se quiser contar uma história, a gente pode contar. Se quiser que a gente fale aqui, fala no e-mail pra gente falar aqui. Se quiser que esconda nome e tal, a gente fala. Mas é legal, acho ótimo a gente falar, porque também a gente
aqui fala das nossas histórias pessoais, né? Então... Pode mandar também uma participação gravada, né? Tipo, Pode, super! seria então, muito legal. se né? tem um tema pra falar também, fala pra gente. A gente, de repente, Sim. põe você aqui pra gravar com a gente. Sim, porque a gente, inclusive, está procurando pessoas diferentes para participar. A gente gostou muito de ter convidados, a gente achou necessário ter convidados A gente para não ter... aguenta mais falar entre a gente. E para ter visões diferentes, porque, querendo ou não, nós somos aqui 3 pessoas com idades próximas, E de uma Thaís, mesma... tirando a Thaís, que é idosa, Tá no de andador. uma mesma classe social, brancas, a gente quer ter outras visões aqui pra falar sobre depressão e ansiedade. Inclusive, eu acho que a gente tem que começar a ir terminando esse episódio. Não, já, né? a minha ideia era essa, foi longo, rendeu, foi né? longe, rendeu. Thaís, quer falar mais alguma coisa? Eu quero perguntar se a Virgínia não tem terapia hoje e não tá atrasada. Foi ontem. Ah, tá. Eu tive hoje de manhã, Você 8 teve? horas da manhã. Ah, tá. 8 horas da manhã. Eu pensei hoje... na Vamos verdade, mandar um beijo pras nossas terapeutas? eu cheguei lá Vamos. querendo mudar de horário hoje, mas eu esqueci. Aí eu vou ficar no mesmo horário. Beijo, Val! Beijo, Roberta. Beijo, Ei! Fátima. Eu nunca fiz terapia com homem. Não? Não. Aí, ó, chegou o momento. Por quê? Eu gosto da minha. Tá bom. Tá bom. Vamos terminar? Vamos. Vamos. Pessoal, então é isso aí. Segue a gente no Obrigada. Instagram. Manda e-mail pra gente com piadas melhores que a que eu contei Exato. hoje. Divulguem esse divulguem. podcast, por Podcast. favor. Não, então, mas eu queria divulgar o nosso Spotify do Primeiro sim. Meias, que é a nossa sim. playlist tão querida e que todo mundo que tá ouvindo tá curtindo muito, muito, muito. Posso contar uma história boa, rapidinha? Rápido. Uma amiga minha falou assim: César, não tô encontrando a playlist de vocês no Spotify. Falei, como não? É só botar lá o nome do podcast. Ela, eu tô botando segundo Meias e não aparece. Eu falei, então, mas é primeiro. Ela, nossa, eu não sei como eu fiz isso. Eu tenho essa mensagem ali. Foi muito bom, foi incrível. Daí você falou o que pra ela? Olha, isso aí significa uma coisa, vai fazer terapia. Exato. Porque o segundo, antes do primeiro, você tá pulando etapas. Exato, mas Exato. que nem minha irmã, que nem minha mãe fez com a minha irmã lá. Pessoal, Ela obrigado. tá deixando de engatinhar. Tchau. Engatinhem, não deixem de engatinhar. Deixa gatinhar e até o próximo episódio. Beijos, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.